Fala pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso podcast. A A12, como todos sabem, é muito além do seguro. E por isso hoje eu trouxe três grandes referências que desenvolvem um trabalho imenso na 3C, nos ajudam no dia a dia. E hoje eu trouxe para que elas pudessem contribuir com o negócio de vocês, porque hoje falaremos de gestão, de processos e de pessoas, que são pilares fundamentais para poder desenvolver o negócio. Então, eu estou aqui com a Débora, com a Carol e com a Vanessa, e vamos iniciar apresentando cada uma delas e desenvolver o nosso bate-papo, que eu já estou ansioso para acontecer. E aí, Débora, se apresente um pouquinho aí, fala para a nossa turma. Tudo bem, gente? Sou Débora Siqueira. Primeiro, obrigada pelo convite, da gente estar aqui tentando contribuir um pouquinho aí com esses assuntos tão relevantes. Hoje eu estou como diretora de gestão da Plena Alimentos, parceira, né, da 3C, e a gente trabalha junto com isso. Fiz minha carreira muito em consultoria de gestão, então você faz vários projetos, várias empresas, vai conhecendo um pouquinho aí de vários segmentos, e aí desde 2021 eu estou nessa cadeira de diretoria de gestão lá da Plena. Carol? Bom, eu sou Carolina, mas viro Carol. Carolina Lobato. Eu sou psicóloga de formação e de coração. Trabalho há mais de 20 anos com consultoria, né, com gestão de pessoas. Eu tenho uma consultoria que chama Wake DHO. Sim. Trabalho com desenvolvimento de pessoas dentro de organizações de porte diverso, pequeno, médio, grande. A maioria dos meus clientes são empresas de pequeno e médio. Nesse contexto mineiro, que são empresas familiares, que estão em processo de profissionalização, e aí o olhar para as pessoas é algo que é essencial e eu venho contribuir com isso, né? Eu já fui RH interno, então tive a vivência como a Débora está vivendo agora, mas já tem mais de 15 anos que eu estou na consultoria, vivendo cenários diferentes, CNPJs diferentes, mas a essência é a mesma, né? Mexer com gente tem um DNA muito próprio ali, que a gente consegue aplicar e desenvolver os modelos diferenciados. É isso aí. Olá, sou Vanessa Salles, eu sou especialista em processos, trabalho há mais de 20 anos em empresas e indústrias de diversos segmentos. Atualmente eu sou consultora em Lean Manufacturing, desenvolvo diversos projetos com foco em redução de desperdícios, melhoria de processos e buscando sempre aí aumentar o valor agregado aos negócios das empresas. É isso aí. E a 3C, em 2014, ela desenvolveu um plano estratégico. Uma pessoa que nos orientou, nos conduziu, nos ajudou foi a Vanessa, através do desenvolvimento do trabalho e da experiência que ela teve aí em todos esse período. Vanessa, me fala aí como que você enxerga a 3C lá quando você nos ajudou no primeiro planejamento estratégico em 2014 e como que está hoje? Qual que é a visão que você possui disso? Em 2014, quando nós começamos o planejamento estratégico da 3C, nós iniciamos as primeiras movimentações, né, do que a empresa seria, do que a empresa buscava mais adiante, e com o tempo, esse planejamento ele foi cada vez mais sendo amadurecido. Eu acho que o sucesso desse planejamento funcionar até hoje é o acompanhamento, então foram desenvolvidos diversos indicadores que são acompanhados até hoje, e esses indicadores, muitas vezes, eles mudam, né? Você já chegou no patamar naquele indicador, então agora vamos mudar a meta, vamos criar outros indicadores. E o plano estratégico, ele é acompanhado de perto, então isso é um grande diferencial desse planejamento que é feito desde 2014 e segue até hoje na empresa. Não só, como a gente também ramificou, porque replicamos esse planejamento estratégico na 12, lá em 2018. Exatamente. Né? E a gente vê o seguinte, que a corretora ela estava em um patamar, quase 10 anos depois, ela exponenciou muito, cresceu muito além do mercado, e realmente o planejamento, o controle, a visão, o controle dos indicadores, a redução do desperdício, ele foi muito importante para a gente chegar até aqui. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. E aí, Carol, qual que é a sua visão de como que a gente impacta o nosso colaborador a engajar nesse processo? Então, acho que é muito interessante esse contexto 2014 e agora, né? Porque a clareza é fundamental. Acho que tudo começa por aí, né?
para a gente tratar com pessoas, o primeiro ponto é entender o cenário, né? Entender o contexto, onde a gente está, quais são as nossas premissas, os valores organizacionais, o que é essencial, e aí depois a gente trabalha os processos, as metas, não necessariamente nessa ordem, gente, mas ter esse mapa bem desenhado é fundamental, porque muitas vezes eu vejo as empresas ansiosas por mexer com pessoas e começar por aí, e aí muitas vezes não é tão produtivo. Porque quando a gente envolve pessoas no processo, é fundamental, principalmente os diretores, terem a visão para onde a gente tem que ir, o que se espera dessas pessoas. Eu acho que esse é o grande início de tudo. Depois disso, a gente sim consegue desdobrar em ações e metodologias, né, específicas para o indivíduo dentro da organização, para trabalhar o resultado individual, as avaliações, né, de desempenho, de performance. A gente consegue fazer esse jogo. Mas tudo começa por essa organização inicial e que você trouxe esse contexto de 2014, né? Uhum. É bacana a gente fazer essa linha do tempo e ver a evolução da empresa para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente tem hoje, que muitas vezes a gente olha só o momento atual ou o momento fechado lá do passado. Entender essa jornada, isso é muito precioso, né? Isso, sem dúvida nenhuma, as ações de desenvolvimento que vocês estão fazendo hoje, pensando em pessoas, tinha que ter nascido esse primeiro momentinho lá atrás, né? Isso é fundamental. Verdade. Débora, você passou aí por várias empresas antes de chegar nessa grande indústria onde você trabalha fazendo essa gestão. Então, eu imagino que você passou uma grande consultoria, né, de gestão e pessoas também. Qual é a sua visão? É possível a gente fazer isso aí sem gestão? Controlar o planejamento estratégico, falar das pessoas? Como que a gente organiza tudo isso para a gente atingir os nossos resultados? Acho que gestão é um pouco disso tudo, né? É a junção disso tudo. Porque eu acho que, assim, eu já trabalhei em diversos tamanhos de empresas e segmentos. E o que a gente vê que, às vezes, o que elas têm em comum, né? O início. O que é o início? É uma pessoa, um empreendedor, muitas vezes com características, né, comerciais, entende daquele mercado ou quer buscar alguma coisa, e ele começa a trabalhar, né? Ele começa com sua força aí fazer aquela roda girar. E ele faz tudo, né? Assim, às vezes com um sócio, né? Claro, com algum apoio, mas tem aquela ação dele fazer um pouquinho de tudo, né? Trabalhar com todas as coisas e aqueles papéis se misturando, e aqueles processos se misturando, e a empresa vai crescendo. Ele vai vendo que ele não consegue fazer tudo sozinho mais. E que os processos estão o quê? Todos bagunçados, porque todo mundo faz tudo. Como é que vem essa organização? E aí, quando isso vai crescendo, a gente fala que começa a escorregar entre os dedos, né? A empresa vai ficando maior do que aquela pessoa única. O que ela precisa? Ele precisa de mais braços, de mais pessoas, de processos organizados, de um foco de trabalho. E eu acho que a gestão vem para resolver isso e para trazer melhores resultados, né? A empresa, ela existe porque ela vai fazer mais do que uma pessoa consegue fazer sozinha. E só com essa fala aqui, a gente já vê que eu preciso dos processos, eu preciso das pessoas e eu preciso de um propósito para trabalhar, né? Eu acho que isso é muito importante, porque assim, eu vou desenvolver pessoas, eu preciso desenvolver minha equipe, né? Eu tenho problemas de pessoas, mas você vai desenvolver para quê? Né? Pode ser, o desenvolver é um leque de coisas enormes, né? Então você vai desenvolver para quê? Qual que é o objetivo? Isso vem do planejamento estratégico, isso vem de onde eu quero chegar, e às vezes os empreendedores têm um pouco de receio de colocar uma meta distante, porque ele fala assim, mas tudo pode mudar, eu não sei o dia de amanhã, mas o planejamento estratégico, ele não nasceu para ele não ser mudado. Muito pelo contrário, né? Ele tem que ser revisto, ele tem que ser mudado, mas ele vem para dar um norte para a empresa e para as pessoas que trabalham nela. E aí a gestão vai unindo todas essas pontas para a gente tentar estruturar isso de uma forma melhor, ter medições efetivas, buscar resultados melhores. É impressionante, você retratou exatamente a realidade das corretoras de seguros no Brasil. Nós começamos assim, começamos sozinho, atendendo um cliente indica outro cliente, e a gente chega ao ponto, que é o que é a grande maioria das corretoras, às vezes eles ficam 80% lá no operacional e 20% no comercial. Então, saber onde se quer chegar é muito importante, porque ele precisa de trabalhar as ferramentas necessárias para isso. Mas por onde eu começo?
Então, na visão de vocês, a gente tem que começar pelo planejamento estratégico, né? Para onde a empresa quer chegar, mas aí nós temos muitos desafios. Hoje, por exemplo, é uma dor que é latente no nosso mercado. O profissional, principalmente o pequeno corretor que está tracionando o seu negócio, ele tem dificuldade de trazer as pessoas para dentro de casa exatamente porque ele não tem nem tempo de poder capacitar essas pessoas. Então, por quê? Eu não tenho essa resposta. Mas, será que é porque os processos estão bem estabelecidos dentro da empresa? Então, se nós... Imagine que eu sou um pequeno corretor, porque eu queria a visão de vocês três aqui. Sou um pequeno corretor, estou começando a desenvolver o meu negócio. Então, mais ou menos como a Débora falou, estou sozinho, mas eu preciso de alguém para me ajudar. Então, antes de contratar essa pessoa, quais são os pontos que eu preciso de observar primeiro? Posso começar? Sim. Eu acho que tudo começa por esse empresário, pela mentalidade desse empresário. Se ele não conseguir mudar, tem as palavras inglesadas, né? O modelo mental, o mindset dele, e realmente ter uma mente de empreendedor, ele vai ficar do tamanho que ele está. E vai ter aquela necessidade de virar polvo, né? Ter aquele tanto de braço, mas é algo que é impossível, que é inviável. Então, tudo começa por ele, né? Ele conseguir enxergar essa real necessidade dele se movimentar para um outro lugar. Vou imaginar um tabuleiro de xadrez, né? A pecinha ali do rei tem que se movimentar para algum outro lugar para que outros espaços se abram e outras pessoas possam fazer parte, compor aquela cena. E eu vejo, Ellison, que essa é uma dor muito forte, né? Eu hoje empreendo, né? E me vejo nesse lugar muitas vezes. Muitas vezes a gente tende a centralizar, achar que o nosso jeito de fazer é o melhor jeito, só a gente que sabe, né? O nosso ego muitas vezes nos leva para esse lugar. Então, se a gente não rever a nossa mentalidade, se esse empresário não rever essa mentalidade, ele pode ter ótimas intenções na hora de preencher o descritivo de vaga dele ali, mas na prática não vai funcionar, porque muitas vezes ele não vai dar espaço, ele não vai viabilizar esse lugar dessas novas pessoas dentro desse time. Então, na minha percepção, começa por aí, né? E aí depois vem todos os processos, os procedimentos que são mais factíveis, né? Que aí é um processo de seleção que precisa ser bem estruturado para que essa porta de entrada seja uma porta de entrada positiva e o desdobramento disso aí no dia a dia, né? Posso complementar? Claro. É só porque eu acho que é um pouquinho disso mesmo, né? Realmente do modelo mental da pessoa entender que às vezes precisa fazer diferente. E como a gente está acostumado a fazer já, né? E aquilo ali foi o que nos trouxe até aqui, e eu tenho toda essa competência, é muito mais fácil você pegar e fazer do que você compartilhar esse conhecimento. É muito mais rápido. Dá menos trabalho. Dá muito menos trabalho, porque, querendo ou não, esse esforço, né, de ensinar, de tentar passar esse conhecimento, de entender que às vezes as decisões daquelas pessoas não vão ser iguais às minhas, né? Vão ter opiniões diferentes e aí vai ter que, às vezes, tentar fazer um meio do campo ali, né? Tentar chegar num consenso ou numa conversa. Isso dá mais trabalho no primeiro momento e a gente tem um pouco de resistência desse trabalho, porque a gente não tem tempo, mas isso permite com que você consiga dar novos passos no futuro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque aí é o desenvolvimento e o crescimento, né? E é tão interessante isso quando você pega empresas pequenas que tem um gestor e ele está crescendo e precisa de contratar mais pessoas dentro desse cenário. Aí você começa a falar, o que você faz? Então, vamos começar a descrever os processos, né? Você vai contratar uma pessoa, então agora vamos colocar no papel exatamente o que a pessoa vai fazer. Não, mas eu faço isso, isso, isso. Não tem, assim, um detalhamento, um passo a passo. Aí você começa a tirar da cabeça da pessoa, né, isso tudo que ela faz e começa a criar os processos, né? E aí, no segundo funcionário já fica mais fácil, no terceiro e assim por diante, até que cada um tenha a sua atividade bem definida. Esse processo é bem interessante, eu acompanhei várias empresas de pequeno e médio porte que nasceram dessa forma, né? Tudo dentro da cabecinha de uma pessoa e com o tempo, à medida que a empresa vai crescendo e à medida também que os clientes vão demandando, né? A demanda dos clientes também muda o seu processo a todo momento e aí você precisa de inserir novas tecnologias, precisa de pessoas mais
capacitadas para aquelas funções. E aí, né, a melhoria inicia e é um processo bem interessante. Um processo de melhoria contínua, né? Exatamente. Quando porque para as pessoas conseguirem entender um pouco melhor, eu já tenho uma corretora de seguros, faço todas as atividades, sei o que eu faço, né? Ou seja, eu trabalho com a venda, regulo o sinistro, cuido de parcela em atraso, faço o controle de emissão, faço o pós-venda, relacionamento com o cliente, etc. Então, quando você chega numa empresa, tá tudo lá meio que bagunçado sem você entender. Como que você inicia? Qual que é o primeiro ponto que você vai tratar com o empresário para poder desencadear aí todo o processo na empresa? O primeiro ponto é sempre o mapeamento dos processos, né? A gente nunca dá um diagnóstico do que precisa melhorar sem antes fazer o mapeamento. Então, é extremamente importante desenhar detalhadamente cada etapa do processo, todos os processos, conversar com as pessoas que executam esses processos para elas direcionarem exatamente o que precisa, né? O que elas fazem. E daí para frente a gente começa a entender. É tão interessante isso que às vezes a gente pega duas pessoas que têm a mesma função, cada uma trabalha de um jeito, né? Uma começa do meio, a outra começa do início, uma começa do meio, enfim. Então não tem muito padrão de trabalho. Então é extremamente importante iniciar pelo mapeamento. Aí a partir do mapeamento é feito todo o diagnóstico, de onde que estão os desperdícios, né? Quais são as oportunidades de melhorias. Aí sim a gente começa a trabalhar aí para aumentar o valor agregado dos processos. E é possível enxergar muito desperdício quando está fazendo o mapeamento do processo? Num processo típico de uma empresa, 90% dos processos são perdas. Né? É até assustador quando a gente fala isso, mas 90% dos processos ou mais são perdas. Por quê? Porque o que define o que é perda e o que não é? Né? Agrega valor é exatamente aquilo que o cliente está disposto a pagar. Então, para você vender um seguro para um cliente, o que o cliente está disposto a pagar? Eu quero um seguro. Só que dentro do processo tem tanta perda, tem tanto retrabalho, é tanta informação perdida, manda para um lado, manda para o outro, que muitas vezes aquele processo fica muito mais caro do que uma venda de um seguro. Porque existe tanta burocracia no processo, tanta coisa que precisa ser melhorada, que muitas vezes os corretores nem percebem isso, né? O objetivo final é vender um seguro, e aí a empresa ela cria um tanto de coisas ali dentro que faz com que, às vezes, aquela venda é mais cara do que o produto, né? O produto em si. É muito interessante isso, quando você começa a entender, né? Que é exatamente o que agrega valor, né? O que o cliente quer e o que você faz. E, Débora, como é que eu convenço um funcionário a seguir todo aquele processo que eu desenhei? Convenço? Não sei se o convenço é a palavra, assim, sabe? Mas eu acho que para o funcionário ele tem que entender aquilo ali. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, né? E às vezes a gente tem aquele costume de achar que você fala e a pessoa vai fazer. Ela vai cumprir. Mas se ela não tá entendendo aquilo aí que ela tá fazendo, ou pra que ela tá fazendo aquilo, ela pode achar que está te atendendo e você ter uma outra percepção daquele mesmo processo. Então, acho que nessa construção, né, que você começa pelo mapeamento, depois vai fazendo a forma mais ideal de construir, a participação das pessoas é fundamental. Porque elas vão conseguir entender o que elas fazem hoje que não agrega valor ou que não é legal e por que ela precisa fazer aquilo daquela maneira, né? O que isso impacta na cadeirinha do próximo, né? O que isso impacta no próximo processo? Porque senão a gente fica muito individualizado dentro das empresas, né? Assim, cada um fazendo o seu, sem saber onde que aquilo ali vai terminar, sem saber onde que aquilo ali vai impactar. Os clientes internos também, não só o cliente externo. Então, para você mostrar para a pessoa a forma de fazer e o porquê que ela tem que fazer aquilo, eu acho que é mostrando um pouco dessa cadeia, né? Que o processo ele não começa e termina na pessoa, né? Ele tem uma entrega lá na frente que o que ela faz impacta lá. Então, eu acho que isso é super importante. Ela tem que ver que aquilo ali que ela está fazendo tem um impacto e por que ela precisa fazer daquela maneira. E, assim, a abertura para ela colocar também um novo pensamento, né, uma nova ideia. Olha, por que não assim? Eu acho que hoje isso é super importante. Né? Porque tem pessoas que são questionadoras
E elas dão trabalho, né? Porque você tem que ficar voltando e argumentando, mas aquilo ali pode ser muito positivo para o seu negócio, né? Se Ela você pode estar dando uma consultoria, né? ela pode estar Sem dizendo porque perceber, né? você quer ter outras cabeças pensantes também na empresa, né? Principalmente quando a empresa é pequena, a gente acha que a única cabeça pensante é A do o do dono. Todo mundo tem que fazer, mas o dono é que pensa, o dono que quer o resultado, o dono que quer aquela melhoria para o negócio. E não pode ser só ele. Tem que ser todo mundo ali compartilhar disso, então as pessoas precisam participar desse processo também e serem cabeças pensantes para o benefício do negócio, porque é o ganha-ganha, né? Verdade. Quais ferramentas, Carol, a gente utiliza para a gente poder desenvolver essas pessoas dentro do negócio enquanto pensadores, não só executores? Tudo começa pelo comportamento. A Vanessa falou do desperdício e hoje a gente vê cada vez mais nos modelos de negócio a necessidade da inovação. E a inovação só vai vir desse espaço de oportunidade, de um ambiente seguro para que as pessoas consigam se manifestar, se colocar. Tem uma outra máxima que tem sido muito dita e que para mim é uma verdade. Gente, o óbvio não existe. As coisas precisam ser faladas, precisam ser comunicadas. Então, você falou de ferramenta, né? Eu acho que uma essencial e que tange o comportamento é a comunicação. O líder, o dono da empresa, né? O gestor da empresa, ele tem que ter essa habilidade muito fortalecida e se preocupar com isso mediante ao time. Muitas vezes a correria nos devora, né? É verdade. E aí a gente pensa, não precisa da reunião, todo mundo já sabe. Vamos, gente, vamos. Todo mundo sabe o que precisa. E, na verdade, os rituais de gestão, que são esses momentos de conversa, de direcionamento, de apontamento, isso é fundamental. Eu não sei, eu não consigo trazer para você uma ferramenta. Quando a gente fala de ferramenta, parece algo tão mais tangível, né? Mas quando você fez a pergunta, o que me veio na cabeça foi a comunicação, foi soft skill. Muito mais do que hard skill, né? Começa por aí todo esse movimento. E explica pra gente o que é soft skill e hard skill. Legal, bacana. A gente fica inglesando as palavras, aí vamos traduzir. As soft skills são os comportamentos, são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades que tangem o nosso lado comportamental. E que hoje a gente já vê um ambiente muito mais favorável e propício para esse tipo de discussão. Eu comecei no RH 20 anos atrás. 20 anos atrás, as ações de desenvolvimento de RH interno estavam muito focadas na hard skill, era treinamento técnico. A hard skill são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades técnicas, que são super importantes. O médico, ele tem que saber fazer uma operação, né, fazer uma cirurgia para conseguir salvar a vida de alguém. Mas só saber tecnicamente fazer cirurgia não é suficiente. Ele tem que usar das suas soft skills, que são os seus comportamentos, as suas habilidades comportamentais, para ter excelência nesse processo. Então, no passado, isso não era muito visualizado. Hoje, a gente já vê um espaço muito melhor para isso. É por isso que a gente vê muito na internet aí, né? Contrate pelo comportamento e treine as habilidades, né? Isso. E muitas vezes a gente manda embora pelo comportamento. Não é pelo técnico. Você contrata pelas habilidades técnicas e demite pelo comportamento. É o contrário, então, né? Isso mesmo. E é uma verdade. É uma verdade. Né? Quando a gente faz as entrevistas de desligamento, que é um dos processos, né, do RH, a gente vê isso de uma forma muito ativa. E às vezes profissionais, gente, com formações, assim, que você fica, uau, o currículo do sujeito é um currículo muito pomposo, realmente a pessoa tecnicamente muito preparada e que investiu para isso. Só que muitas vezes no ambiente, por exemplo, numa empresa familiar, né, de gestão familiar, a soft skill grita e aí a pessoa não consegue entregar todo o potencial técnico que ela tem. Então, começa por aí, né, o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Entendi. E, Vanessa, o processo, quando você desenha o processo, eu acredito que ele seja um facilitador muito grande para a gente também identificar ali os gargalos ou até mesmo possíveis erros que a gente não conseguir identificar sem o processo mapeado. Você tem essa experiência? Como que é isso? Sempre que a gente mapeia um processo, como eu disse, né, que 90% dos processos são perdas, são desperdícios, a gente consegue eliminar a maioria das atividades, né, ou otimizar grande parte delas. É visível quando a gente desenha um processo, a gente observa muitos retrabalhos, muitas atividades redundantes, atividades que, como ela disse, né, que é uma cadeia, que outro setor, você faz uma parte do processo, um outro setor vai fazer uma outra parte do processo.
Então, às vezes, aquilo ali que ele está fazendo, outra pessoa vai fazer também. Então, por que ele está fazendo aquilo ali naquele momento, sendo que lá na frente aquilo ali é feito de novo? Então, quando você começa a mapear, né, as atividades, olhar exatamente esses gargalos, você identifica diversas oportunidades de melhorias. São muitas oportunidades. Essa questão das pessoas, né, que você falou, eu acho que tem que ter um acompanhamento muito de perto. Porque a melhoria do processo, ela acontece, você executa a atividade de uma forma, mas aquilo ali não é estático, né? Daqui a pouco você vai melhorar aquilo ali que você está fazendo. Então, todas as vezes que você melhorar, você tem que padronizar. Né? Aquilo ali tem que estar documentado, as pessoas têm que estar treinadas, todo mundo tem que saber exatamente como que faz. Então, o acompanhamento, a comunicação, o acompanhamento das atividades é extremamente importante. Às vezes, a pessoa é um bom profissional, mas ele também se sente meio perdido, né? A pessoa está ali na empresa, executa aquela atividade todos os dias, mas às vezes falta um pouco de direcionamento para elas. E eu acredito que o padrão de trabalho, ele ajuda muito nisso, né? A pessoa ter certeza do que ela faz, quais são as entregas, né? Medir o nível de qualidade do trabalho de cada um também é extremamente importante. Saber se o trabalho dele está impactando positivamente na próxima etapa. É isso. A 3C tem uma máxima que nós implementamos agora, estamos trabalhando nessa parte da cultura. Nós somos uma empresa feita de pessoas que cuidam de outras pessoas. Né? O seguro ele é algo, muitas vezes, intangível. Né? A gente está vendendo ali uma garantia. Então, nós temos aí determinadas dificuldades de mostrar para o cliente o quanto é importante ele ter aquele produto. Né? Então, e nós da A12, a gente começamos a desenvolver agora um projeto muito interessante, que é um programa de formação do corretor. E é interessante o que vocês, o debate aqui, ele está muito interessante exatamente por isso, porque tudo que você falou enquanto dor, como que começa o pequeno corretor, né, que se transforma num empresário, porque ele precisa das pessoas para poder desenvolver o negócio dele, que é exatamente criar o que? A mentalidade empreendedora no corretor de seguros. Porque nós, corretores, nós temos ali o propósito de servir o cliente. E aí nós nos transformamos em empresários, porque a gente vai identificando as oportunidades, as necessidades dos clientes vão aumentando, e a gente vai precisando de pessoas para poder conduzir e efetivamente criar uma empresa. Então, a mentalidade empreendedora do corretor de seguros ela é fundamental. Agora, como que eu vou cascatear isso para o meu time e transformar em realmente uma corretora forte e atender porque hoje uma dor do corretor é o seguinte, poxa, será que eu vou contratar uma pessoa para poder atender o sinistro? E hoje quem atende o sinistro na corretora sou eu. Então, esse cliente, será que ele vai ficar satisfeito com o atendimento que eu vou agora delegar para alguém? A resposta tem que ser sim. Por quê? Porque ele tem que pegar e multiplicar esse conhecimento e trazer de uma forma, no mínimo, sustentável para que aquele atendimento seja, no meu ponto de vista, necessariamente melhor para o cliente, porque aquela pessoa vai estar executando apenas aquela atividade. Né? Então, o nível de atenção ele tem que ser muito melhor. Mas a gente entende que sem o processo correto, sem as pessoas corretas, sem as habilidades necessárias, a gente não consegue prosperar. E esse aí é um grande desafio, né? Encontrar essas pessoas, treinar essas pessoas e capacitar essas pessoas. Eu acho que em todo negócio, né? Eu acho que como uma corretora de seguros, essa parte de pessoas ela é muito forte, porque tá tudo presente nas pessoas mesmo, né? É um trabalho muito assim, às vezes, corpo a corpo, né? De cara com o cliente, de relacionamento. Então, isso faz com que essa parte das pessoas impacte muito no negócio. Mas eu vejo isso em vários segmentos, né? Quem faz a empresa, quem cria os processos, são as pessoas que estão lá dentro. São as pessoas, nós que criamos tudo, né? Sai tudo da cabeça das pessoas mesmo. Então, pegando um pouquinho do que a gente falou aqui, eu acho que pro cara que tá com uma corretora menor e às vezes tá se sentindo muito bagunçado, sei lá, nesse dia a dia, o direcionamento é importante. E para a pessoa que está trabalhando, que está perdida, também é. Então, assim, o que você quer que aquela pessoa faça? Porque às vezes a gente acha que a pessoa vai saber o que tem que ser feito, né? Ela vai perceber o que tem que ser feito. Será que ela não está vendo que aquilo ali está acontecendo? Não, ela não está vendo.
Então, assim, eu acho que um ponto de partida, e a gente começou muito isso quando foi... Tem muitas empresas, né, familiares e que já cresceram muito e às vezes ainda não tem um RH estruturado, né? Não tem essa visão de pessoa estruturada. A Plena mesmo, né? A gente está fazendo esse trabalho relativamente recente, de acordo com o tempo da empresa. E um dos nossos pontos de partida foi a parte cultural, a cultura, a gente conseguir colocar no papel aí quais são os valores, o comportamento, né? Qual que é o propósito da empresa. E outra parte importante foi a gente realmente entender daquelas pessoas que estão ali trabalhando o que se espera delas. Né? Quais são as atividades que a gente quer que ela faça? Quais são as entregas que são importantes ela fazer? E dividir isso com ela. Olha, eu preciso que você faça isso e essas são as suas entregas. Parece muito simples e parece muito banal, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E isso é uma forma da gente comunicar. Então, quando a gente coloca, às vezes, essas atribuições, essas atividades, essas entregas, e às vezes até alguma mensuração dessas entregas, através de um indicador ou alguma coisa, eu estou comunicando para aquela pessoa o que precisa ser feito para contribuir para o todo. Então, eu acho que isso, para a pessoa que está executando, ela saber, não, consegui ou não consegui, está indo ou não está indo. Às vezes as pessoas não sabem isso. Então, o líder com o liderado é muito importante ter essa clareza. E não ter medo e, assim, na verdade, querer, né? De ter pessoas que trabalham pra gente que são melhor do que nós. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Né? Assim, eu acho que a gente vai agregar com algumas coisas e eles vão ser melhor do que nós em várias outras. E tudo bem, porque nós queremos a mesma coisa. Eu falo isso muito lá na empresa. Assim, às vezes a gente tá aqui tendo uma discussão, tendo um embate, eu quero de um jeito, eu quero do outro. Mas eu paro e falo assim, gente, vamos pensar, nós dois queremos a mesma coisa. Lá no final, nós dois queremos a mesma coisa. Então, às vezes, um vai ter que ir para um lado, outro para o outro, e uma comunicação e uma clareza de comunicação resolve 80% dos problemas. Uma coisa interessante também é você cascatear o planejamento estratégico, né? Claro. Quando você tem o planejamento da empresa, é importante fazer o planejamento de cada área. Até para evitar isso, né? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Se você tem ali descrito onde que você quer chegar, né? O que você precisa fazer, fica muito mais claro para todo mundo, né? A comunicação, ela flui, as pessoas vão se desenvolver naquilo ali, os seus processos já vão estar mapeados para atender aquilo ali, tudo fica muito mais fácil. É bonito, né, falar isso, né? Na prática é um pouco mais complicado, mas, gente, cascatear planejamento estratégico é algo muito bacana. Mas, Vanessa, sabe que eu fico pensando muito nisso, assim, essa coisa do tirar do papel e botar na prática, né? A gente fala da cultura, aí tem lá a missão, visão, valores, os quadrinhos maravilhosos que ficam pregados na parede, mas o viver, o que é dito ali naqueles quadrinhos, que é o grande desafio, e isso realmente é a cultura. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sabe onde que eu caio? Liderança. Para mim, o ponto central é liderança. Se o líder não tem uma visão de gestão de pessoas, que ele está ali para desenvolver pessoas, para formar pessoas, para potencializar a gente, não adianta. Ele se limita, ele fica muito colado, não que o processo não seja importante, mas ele fica reduzido no processo e o processo muda, a tecnologia vem, devora muitas vezes áreas, funções, e o líder não percebe isso. Então, olhar para a liderança é algo que é essencial. Eu sei que a gente está falando aqui para pessoas que têm empresas de pequeno, de médio porte, às vezes não tem um time de líderes, mas olha para si, empreendedor, né? Olha para o próprio umbiguinho. Faz feedback. Nos últimos tempos, enquanto consultora, eu tenho trabalhado em várias empresas essa temática em workshop. Parece tão básico, né? Fazer um feedback, ter uma conversa de desenvolvimento com alguém. Mas eu vejo líderes apavorados nesse momento, desesperados. Principalmente os corretivos, né? Onde a gente precisa ali de uma mudança de comportamento ou de habilidades. O líder se limita, ele tem medo desse momento. E qual que é a melhor forma de dar feedback? Nossa, eu acho que é um podcast à parte. Existe várias orientações que são fundamentais, mas eu acho que o primeiro ponto é o líder ter essa consciência que ele está ali para desenvolver pessoas, e uma das maneiras que ele tem para isso é através dessas conversas de desenvolvimento. Aí eu consigo falar da cultura organizacional, consigo falar do planejamento estratégico, consigo falar das metas no dia a dia. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas aí é aquela história, né? O dia a dia consome tanto que não dá tempo de fazer feedback. Mas aí eu tenho que entender qual que é o meu papel. Ao passo que o feedback tem que fazer parte da rotina da pessoa, né?
E muitas vezes a missão, a visão, o planejamento fica na parede, né? Igual você falou, e as pessoas que estão lá, às vezes, nunca receberam aquela informação, né? Sim, as coisas precisam ser ditas, Exatamente. gente. E a gente vê a questão do mercado, a dificuldade de contratação. Uau, gente, acho que nunca foi tão difícil contratar pessoas. E não só cargos especializados, cargos operacionais, né? Como que a gente resolve isso, né? Então, acho que o olhar para dentro é o primeiro momento, é o primeiro lugar. Porque dentro da nossa equipe, a gente tem pessoas boas, às vezes elas são ali adormecidas, né? E o líder tem que ter esse papel de fazer essas pessoas emergirem, né? Aparecerem nos talentos, nas habilidades, nas potencialidades, antes de olhar para fora. Porque olhar para fora tá difícil. E eu acho legal você falar assim, né? O tempo, gente, é uma coisa que pega com todo mundo, né? E às vezes o líder acha muito que, nossa, além de tudo que eu tenho para fazer, eu ainda tenho que fazer um feedback, ainda tenho que desenvolver pessoas. Na verdade, o que você tem que fazer é isso, né? O que você tem que fazer é isso. E é muito difícil, e eu me coloco nesse mesmo problema, né? A gente está agora finalizando um ciclo de desempenho e feedback lá na empresa. E a gente tem que, né, pegar e colocar na agenda e conseguir fazer isso, e fazer o follow-up. E muitos reclamam de tempo, mas ao mesmo tempo, depois que você sai da sua rotina e começa a fazer esse trabalho, o que vem de retorno é muito legal. Então, o que a gente recebe de retorno, nossa, que importante que foi. Sabe, às vezes uns 30 minutos de conversa, 1 hora de conversa, de alinhamentos aí de conduções, né, de trabalhos, como que isso faz diferença para que o nosso tempo seja utilizado da melhor forma possível, porque se o corretor ele tá assim, nossa, eu não tenho tempo de mais nada, eu tô gastando, né, quando eu vejo já acabou o dia, um bom ponto de partida e de priorização é entender com o que a gente está gastando tempo, né, o que está na minha agenda que eu não estou conseguindo fazer muitas vezes o que eu tenho que fazer como desenvolvedor, né, para pensar um pouco no futuro, um pouco mais de longo prazo. E talvez esses pontos que estejam tomando todo o nosso tempo seja um bom ponto de partida para mudar processos, né, para colocar algum apoio, né, para tentar realmente fazer essa crítica no nosso dia a dia, que se não está ali na agenda, quer dizer que eu não estou priorizando e estou gastando meu tempo, às vezes, onde que pro negócio não tem tanto valor. E essa questão do tempo é muito interessante, porque muitas vezes o gestor, ele acaba assumindo atividades que o time poderia fazer, outras pessoas poderiam fazer. Por isso que ele não tem tempo. Por isso que ele não tem tempo, porque ele faz, e tem o apego, né, não, é isso aqui só eu que faço, né, essa atividade que só eu que realizo. Então, é extremamente importante entender, né, o que de fato das minhas atividades é importante, porque o líder, né, a função dele principal é desenvolver pessoas, né. Então, se tem outras coisas ali, desenvolver pessoas, desenvolver negócios, se tem muitas coisas operacionais ali dentro da rotina deles, é o momento de rever. Será que eu preciso fazer tudo isso? E é o tempo todo, né? A 3C, como você disse, em 2014, quando a gente sentou para fazer o planejamento estratégico, para onde que nós vamos chegar e etc., nós temos um crescimento muito importante. A gente cresce 25% ao ano, a média de 2014 para cá. Então, ou seja, em menos de 4 anos, a gente dobra de tamanho. E isso é bonito de se ver, inclusive. E a gente vê claramente a importância de se ter um bom planejamento, de executar o planejamento e etc. Só que agora a 3C chegou num momento novo. Fizemos até no último sábado uma imersão. Por quê? Porque a gente está trabalhando uma mudança de cultura dentro do nosso negócio. Por quê? Porque para crescer continuar crescendo 25%, a gente quer continuar crescendo os 25%, que é muito além do mercado, é preciso fazer coisas que nós nunca fizemos. E aí envolve pessoas, envolve processos, né? E o desenvolvimento, agora qual é o nosso momento? Nosso momento é exatamente o sócio, né? Nós somos 4 sócios, o sócio ele sair da operação mesmo. E como que a gente está fazendo isso? Nós estamos definindo algumas lideranças, criamos liderança de produto. Essa pessoa vai ficar, então, por exemplo, eu que trabalho muito no mercado corporativo, uma pessoa vai ser mentorada
por mim durante um ano de como que nós fazemos para poder atingir mais clientes, porque eu também tenho a minha limitação, ainda que eu fique só por conta dessa estratégia de buscar o cliente. Então, eu tenho que criar pessoas para pensar estrategicamente também, porque e depois essa pessoa vai mentorar outras pessoas para que a gente possa continuar o nosso crescimento, porque crescer em cima de crescer 25% em cima de 10 é uma coisa, agora crescer 25% em cima de 100 é bem mais desafiante, né? E a gente entendeu que essa forma de buscar novas lideranças, investir em pessoas, fazer exatamente o que você está dizendo, pegar as pessoas de dentro de casa, pensando menos na hierarquia e mais no resultado. Então, nós estamos muito focados na 3C esse ano para a gente poder desenvolver esse trabalho, e a gente tem certeza que vai dar certo. Então, tudo que nós nos propusemos a fazer até então, a gente fez e conseguiu, eu tenho certeza que nós iremos fazer. E espero ser também fonte de inspiração aí para tantas outras corretoras de seguros, principalmente dentro do nosso ecossistema A12. Então, a gente entende e percebe o quanto é importante pensarmos cada vez mais de forma estratégica. Pensar de como que nós vamos desenvolver as pessoas que estão dentro do nosso ecossistema, os nossos colaboradores. Eu digo lá na 3C o seguinte, que a nossa empresa era uma empresa de venda. Ou seja, existe a seguradora que compra o risco, existe o cliente que precisa de transferir o risco. Existe um processo legal, uma legislação em que tem que ter a figura do corretor de seguros ali. Então, o nosso papel é simplesmente pegar a necessidade do cliente de transferir o risco dele para a estratégia da seguradora de comprar aquele risco e ali oferecer o melhor dos dois mundos. Agradar o cliente dentro daquilo que ele precisa e agradar a seguradora porque a gente está dentro da estratégia dela. Então, essa é a nossa missão, que ou seja, transpondo isso é vender, né? A gente precisa de vender. Então, aquela pessoa que não vende, ela tem que ajudar a vender. Então, se nós temos lá a pessoa que trabalha no administrativo, ele tem que girar a máquina sempre pensando que o foco daquilo ali é o cliente. Então, isso desenvolve, a gente vê as dificuldades, e aí vem a A12, que nos ajuda muito. Por quê? Porque a A12 é uma provedora de soluções. Então, nós temos a A12 Corporate, que a gente consegue acessar mercados que só grandes players até então acessariam, né? Ou só grandes bancos que têm relacionamento internacional, etc. Então, a gente tem aí a A12 Corporate para poder facilitar esse trabalho, porque não adianta a gente ter tudo isso aí muito arrumadinho e a gente não ter o cliente, a gente não suprir a necessidade final, que é o do cliente. Então, além disso, nós temos condições, porque nós somos uma empresa de 1,5 bilhão, então nós temos aí uma fatia de mercado comparando ao que os outros corretores possuem muito grande, e com isso nos dá aí condição e robustez necessária para a gente buscar a melhor condição para os nossos clientes. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é muito necessário, e esse podcast existe para exatamente a gente conseguir acessar outros corretores que, por vezes, está num outro momento, que já esgotou a fonte de relacionamento deles ali, mas ele está estagnado porque ele não consegue desenvolver, porque as condições comerciais não deixam, ele não tem as ferramentas necessárias, né? Então, a gente fala do espírito colaborativo. A gente sai de um ambiente de competição e entra num ambiente de colaboração. E aí nós temos um projeto lá dentro da 3C também, que além do projeto da A12, em que o corretor ele vai entrar lá com o relacionamento, nós vamos entrar com a eficiência operacional e técnica. Sozinho nós não conseguiríamos atingir aquele cliente porque nós não temos o relacionamento, e aquele corretor parceiro não conseguiria porque ele não tem eficiência operacional. Então é o que eu digo, a gente sai do ambiente da competição e entra no ambiente da colaboração. Como que vocês veem isso, já participam de alguma empresa, já conhecem esse processo de parcerias? Como que vocês enxergam isso dentro de um negócio? Eu acho super moderno. E pouco, a gente vê isso ainda pouco, né? Os mercados, eles ainda funcionam de uma forma muito competitiva. Então, virar uma chavinha para uma nova economia que emerge, um capitalismo consciente, né? Eu acho que essas são práticas para a gente chegar nesses objetivos.
acho que é muito nobre, né? E estou orgulhosa de estar aqui fazendo parte dessa discussão e podendo ajudar, né, pessoas que estão nesse momento. Acho que você sai na frente. E no mercado que é um mercado tradicional, né, Muito Wellerson? tradicional, muito Então é uma tradicional. quebra de paradigma, é muito bacana. Eu acho que vocês estão dando um passo ousado e que vai ter frutos prósperos com isso, né? Eu acho que com o mercado extremamente competitivo, eu acho que de um tempo para cá, eu brinco assim, né? Independente do segmento que você vai conversar com o dono e falar que, nossa, o meu segmento ele é o mais difícil. O meu A é minha dor é impressionante. maior. A minha dor é maior. Mas, assim, de uma maneira geral, nós temos um mercado extremamente competitivo. Sim. Né? Então tá todo mundo aí trabalhando, esforçando para ter um pedacinho desse bolo. E você conseguir pensar fora dessa caixa e fazer propor soluções de valor com esse foco no cliente, que eu acho que a gente tem muito falado, né? Foco no cliente, vamos fazer uma estratégia centralizada no cliente. E eu acho que assim, é você entender o que o seu cliente precisa e como você consegue conectar, né, com ele. E eu acho que pensar fora da caixa e fazer essas estratégias de negócio de uma maneira diferente e inovadora, né? Porque a gente está falando aqui, querendo ou não, de uma inovação de mercado, ele é fundamental. Para quê? Para um futuro de médio e longo prazo. Então, a gente não está pensando no aqui e agora, Sim. a gente está pensando, talvez, numa parceria, numa continuidade, para deixar todo mundo mais forte. É isso aí. Né? Eu acho que isso daí é um grande ganho, assim. Para todos. A corretora, ela busca exatamente isso, ela busca inovar o tempo todo, né? E com isso nós acabamos de inaugurar uma empresa, o nome dela é Eixo Back Office. Então, qual é a nossa ambição? É colocar a sua corretora no eixo. Então, ou seja, tudo que ninguém vê, nós fazemos. Então, a gente cuida dos processos, da parte operacional, para exatamente deixar a corretora livre, né? A Carol foi uma figura extremamente importante aí na concepção dessa empresa, por causa do desenvolvimento das pessoas, que a gente está fazendo essa virada de chave, o quanto que é importante, e a gente está muito feliz com esse desenvolvimento. A gente acredita que vai ser, inclusive, até um produto do mercado para o próprio corretor, que por vezes não tem aquela capacidade ali de desenvolver ou ficar na gestão do dia a dia do negócio dele, da parte operacional. A gente vai deixá-lo livre para poder vender, né? Então, mas para isso é importante estar de olho sempre em todos os pilares, né? A gestão, o processo e, sobretudo, as pessoas, né? Qual que é a visão de vocês hoje, dentro de uma perspectiva de mercado, dos movimentos que acontecem, com relação à formação da mão de obra dessa turma que está chegando agora? Porque elas são um pouco diferentes do público que está hoje trabalhando, né? Como que a gente vai lidar com isso, Carol? Nossa senhora, um pouco você foi muito bonzinho. Acho que é muito diferente, né? Eu costumo dizer, né? A gente vive uma mudança de era, né? Não é uma era mais de mudança, mas uma mudança de era, onde as mentalidades elas estão se transformando, né? As pessoas estão pensando de forma diferente, estão buscando coisas diferentes. A gente vê no próprio mercado, depois da pandemia, eu acho que esse assunto ficou muito em pauta. Aquela situação das demissões silenciosas, né? Então, colaboradores que entregam o mínimo, porque quer ter uma vida com esse formato, com esse escopo, diferente, por exemplo, da geração X, que é ambiciosa, que quer crescer, quer resultado, quer performar. Então, todas essas mudanças, elas estão fazendo parte desse ecossistema que a gente vive, por isso que eu disse para vocês que está muito difícil contratar pessoas, né? As empresas estão sofrendo muito com isso. E aí, cada vez mais, a gente tem que abrir espaço para a diversidade. Não só de cor, né, de raça, de gênero. Eu acho que não é somente sobre isso. Esse assunto é importante, mas talvez não é superficial, né? A diversidade de mentalidade, para mim, esse é o ponto essencial. E aí os líderes têm que estar preparados para isso, né? As empresas têm que estar preparadas para isso.
de entender esse novo contexto, esse jovem que entra no mercado de trabalho com outras ambições e que muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu não estou acreditando, como assim? Não é possível, né? A minha visão é que é inconcebível, mas é concebível. Então, esticar um pouco, alargar um pouco essas possibilidades, até de formatos de trabalho, né? A gente vê o formato híbrido aí que veio para ficar, o home office 100%, eu particularmente eu não sou a favor, eu acho que distancia as pessoas, mas modelos diferentes, e eu vejo até modelos de negócios mais tradicionais, por exemplo, na indústria, já trazendo esse novo olhar, incorporando esse novo olhar para conseguir dar conta desse desafio, dessa mudança diária que a gente vive. Então, entender de pessoas, conhecer de pessoas, olhar o que acontece no nosso entorno, gente, isso é fundamental, é essencial para a liderança. Então, Carol, você está dizendo aí sobre o home office que você não é muito a favor, né? Porque afasta muitas pessoas. Queria saber a visão da Débora sobre isso. Qual que é a sua visão, Débora, sobre o home office? Eu acho difícil isso, assim, né? Eu tenho a visão que o mercado mudou muito, igual a Carol falou, né? Da pandemia para cá, muita coisa mudou. E eu acho que tem isso da geração ser diferente também, mas tem um pouco também das prioridades das pessoas também terem mudado, né? Então, eu acho que antes a gente tinha uma geração que queria muito essa estabilidade e segurança, e hoje a gente tem um outro valor que está muito em pauta, que é a flexibilidade e a qualidade de vida. E muitas das vezes essas duas coisas, elas brigam um pouquinho entre elas, né? Então, às vezes você tem gestores e empresas com uma cultura pautada na estabilidade, na segurança, que é aquilo ali, você estar presente, né? Entregar o resultado e bater o cartão e estar ali atrás do computador e tal. E o jovem que está vindo para o mercado de trabalho, que ele quer ter flexibilidade, ele quer ter qualidade de vida. Ele pode ter só flexibilidade e qualidade de vida? Também não. Então, ele também tem que se adaptar e entender que o mercado de trabalho exige algumas coisas. Então, as empresas têm um pouco de dificuldade disso. E a gente está em processo de adaptação com esse jovem, eu vejo. Mas também não dá para a gente ter só os valores pautados na segurança, na estabilidade, porque senão você perde atratividade no mercado para essas pessoas que estão vindo. Então, no meu ver, eu acho que a gente que um modelo interessante é o modelo híbrido. É o modelo híbrido porque você consegue juntar um pouquinho desses dois mundos, mas ele exige também do líder. Sim. Ele exige do gestor comportamentos diferentes e mudança da forma que ele trabalha. Então, hoje você vê assim, né, muitas empresas que ficaram 100% home office, né, durante muito tempo na pandemia, estão lutando para voltar as pessoas presencialmente ao trabalho. Mas quando fala presencialmente ao trabalho, não é para ficar full time no trabalho, porque muitas vezes até a estrutura física já não comporta mais isso, mas assim, para que as pessoas consigam voltar um pouco. E eu acho que quando elas voltam e conseguem ter uma convivência ali, né, com os colegas, com a empresa, eu acho que a parte de RH teve muita dificuldade na época do 100% home office, porque você não tinha vínculo, né, os novos funcionários, eles não conseguiam ter o vínculo com a cultura, com as pessoas que estão ali, então fica muito fácil, né, você ficar mudando assim. Então eu acho que o híbrido, ele traz o vínculo, ele traz a relação das pessoas, sabe? Mas eu acho que hoje o futuro ele vai estar mais ou menos pautado nisso. Então, exige sim uma adaptação das pessoas nisso, exige sim, às vezes, uma mudança cultural da empresa de que ela precisa entender que, às vezes, de casa, o funcionário também vai produzir. E isso, às vezes, é um paradigma para muitas empresas. E a gente precisa ter novas ferramentas, novas métricas, novas formas de cobrar o resultado e que aquele resultado aconteça. Então, essas metas compartilhadas, elas são muito importantes. Porque hoje eu acho que, assim, né, o que a gente pede do funcionário é o resultado que ele entrega todo mês. Não é ele ficar só atrás do computador e se ele não estiver entregando nada do mesmo jeito. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, o corpo presente não resolve. Então, porque às vezes em casa de home office ele não vai ser
ficar o tempo inteiro. Mas você acha que no trabalho ele fica o tempo inteiro? Eu acho que depende Às vezes muito da função, as né? dispersões no trabalho, elas são até maiores do que em casa. E vai muito do perfil. Tem gente que gosta de trabalhar mais de casa, tem gente que gosta de trabalhar mais presencialmente. Eu acho que a gente entender um pouco essas particularidades do setor que trabalha, do tipo de trabalho. Eu acho que a gente também tentar colocar tudo numa caixinha. Vai ser desse jeito para todo mundo. Não, também não é o caminho. Depende muito da entrega, né? A gente tem lá a corretora. Depende muito da entrega. Nós temos lá na corretora uma funcionária que se mudou para uma cidade muito pequena. Só que lá tem internet. E aí o que acontece? Ela consegue trabalhar full time, home office, e ela tem os indicadores dela que ela tem que cumprir, ela cumpre todos. Então ela consegue efetivamente entregar. Agora, eu concordo que é um desafio muito grande em relação à cultura. A cultura. Como que a Eu gente acho vai que trabalhar? depende muito da função da pessoa, né? Sim. Tem funções que não exige que a pessoa esteja no escritório a todo momento. E tem funções que sim, né? Que você precisa de um acompanhamento maior das pessoas, que as pessoas, uma precisa da outra, então é importante que esteja próxima uma da outra fisicamente. Então, eu acho que depende muito mais, assim, do tipo de trabalho que a pessoa vai executar para determinar se vai ser presencial, se vai ser home office, se vai ser híbrido. Né? Tem algumas funções que realmente é impossível, né? A pessoa trabalhar de casa, não tem como. Mas a empresa aceitar essa diversidade. Exato. Né? Mudar culturalmente para aceitar essa diversidade e entender que nem todo mundo precisa estar 100% do tempo no local físico. Eu acho que isso é uma mudança importante. E não é fácil, sabe? Principalmente com empresas que têm uma gestão mais tradicional, que têm uma gestão familiar, muitas vezes. Se for olhar as empresas familiares em que o dono está no negócio, elas voltaram muito mais rápido ao trabalho físico do que, às vezes... As multinacionais, Às verdade. vezes até questão de tecnologia, Isso é né? cultura. Às vezes a empresa não tem sistema, é tudo muito papel, então demanda ali aquela presença dentro daquele ambiente para você fazer a gestão do seu processo, né, dos seus negócios. Quando a empresa ela tem mais tecnologia, facilita mais essa questão da distância, né? Vanessa, eu estou me lembrando aqui, você trabalha especializada em Lean Manufacturing, né? E você implantou na corretora há um tempo atrás o Lean Office. Fala um pouquinho do Lean Office e onde que a gente pode aí abstrair bons resultados. O Lean é uma metodologia que nasceu na indústria automobilística, focada em redução de desperdícios de fábrica, de almoxarifado, né? Diminuindo a questão de materiais. Então, tem toda uma filosofia focada em indústria. E hoje ela é aplicada em qualquer tipo de negócios, né? Em qualquer tipo de empresa. Hoje aplica os conceitos do Lean, que ele é focado basicamente em redução de desperdícios. Então, existem várias ferramentas dentro do Lean que a gente trabalha para identificar e eliminar esses desperdícios. Dentro da corretora, a gente fez muitos projetos focados em redução de desperdícios, que é totalmente aplicável em outras corretoras, né? Em qualquer outro tipo de negócio também. Já apliquei Lean em hotel, né, em fábrica de móveis, enfim, farmácia. O Lean ele se aplica a qualquer tipo de negócio. Especificamente em corretora de seguros, eu percebo que tem muito retrabalho. Né? A gente tem muitas informações, processos redundantes, muitos retrabalhos. Então, acho que tem muitas possibilidades aí da gente aplicar esse tipo de ferramenta. E desorganização. E são ferramentas simples. Então, corretor que está me ouvindo, pesquise um pouco mais sobre o Lean Manufacturing, que eu tenho certeza que vai ser altamente aplicável ao seu negócio. Várias seguradoras, as principais seguradoras do país hoje utilizam essa ferramenta e realmente reduz muito desperdício e agrega mais valor ao seu negócio. Chegamos ao fim. Eu queria agradecer imensamente a participação e a colaboração aí de cada um de vocês no nosso podcast. Vai para o YouTube, eu tenho certeza que vai para todo o nosso ecossistema, eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí aos corretores, aos nossos partners, né? E como eu disse, a A12 é muito além do seguro. E essa entrega é uma entrega muito importante que a gente faz com muito carinho aí para os nossos partners. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação, por entender um pouquinho aqui do nosso projeto e seguimos aí até o próximo episódio. Até!